Como evitar o excesso de nãos para tornar o seu filho mais obediente e respeitoso. Outra, a arte de dizer não. Como educar positivamente. Outra, como dizer não aos filhos sem dizer não o tempo todo. Outra, desista dos nãos e diga sim à educação positiva. Outra, quer dizer que devo ser uma mãe ou um pai permissivo, Kátia? E dizer sim para tudo? Não! Deixa eu me apresentar. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E meu propósito aqui é ajudar os pais e as mães a educarem seus filhos de uma maneira alegre e positiva. O meu objetivo é ajudar os pais e as mães a tornarem os seus filhos mais obedientes e respeitosos, com afeto, com carinho, com amor, evitando a violência, evitando os castigos, evitando palmadas, tendo uma educação positiva. Por isso que o tema de hoje dessa live é, vou colar aqui nos comentários, evite o excesso de nãos para ter filhos mais obedientes e respeitosos. Parece contraditório, né? Mas não é. Gente, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Eu sou uma pessoa comum, uma mãe comum, com 3 filhos adultos já. A Thaisa, minha filha mais velha, tem 24 anos. O Bruno tem 22 anos e a Laura tem 19. E por que eu falo que eu sou uma pessoa comum e consegui ter um resultado positivo com os meus 3 filhos? Eu sempre trabalhei fora, eu sempre fui divorciada, assim, desde que eles eram pequenininhos. Então, eu tinha uma carga excessiva de trabalho, uma carga horária muito puxada, saía de manhã. Então, eu administrava escolinha, levava na escolinha, levava na escola, administrava muitas vezes com babá, com uma equipe de apoio, combo escolar, né, transporte escolar, lanchinho, o que eles iam comer, o que eles iam lanchar, o que roupinha que iam colocar. Meu Deus, é tanta coisa. E se eu, que sou uma pessoa comum, uma mãe comum, se eu conseguir, você também pode conseguir. Essa é a ideia. Porque muitas vezes a gente pensa, meu Deus, é muita coisa para eu resolver, mas não é um bicho de 7 cabeças. A gente precisa pensar que os filhos não pediram para nascer. Então eu reuni todo o meu conhecimento, toda a experiência que eu tive ao longo de 24 anos, que hoje meus filhos não moram mais comigo. Eu reuni todo esse conteúdo que eu desenvolvi com eles e que deu certo para passar para você, pai, para você, mãe, e facilitar a sua vida. Na verdade, é como se eu resumisse tudo que eu vivi com eles e que deu certo, e até falar também para vocês as experiências que não deram certo também, porque muitas vezes é importante um pai e uma mãe que quer aprender, que quer fazer de uma maneira correta, de uma maneira legal, alegre, assertiva, né? O pai que quer isso, também é legal que o pai veja alguns outros pais, algumas outras mães que não fizeram certo, depois corrigiram, porque é importante também o pai e a mãe identificar que é uma pessoa normal. Nossa, a Kátia tá falando ali, parece que ela é perfeita, sempre foi perfeita, meu Deus, e não é assim. Então muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, muitas vezes a gente perde a paciência, muitas vezes a gente diz não, 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 não para todos, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem uma intenção de melhorar, quando a gente tem uma intenção de fazer com que a educação do nosso filho seja uma educação correta, uma educação positiva, uma educação que vai deixar realmente essa criança uma criança autoconfiante, uma criança amorosa, uma criança
com responsabilidade desde o início, sem perder a infância, sem perder a alegria de ser criança, porque a ideia não é dar responsabilidade para uma criança fazer coisas de um adulto, coisa assim, não é isso, mas é dentro da proporção da idade daquela criança, realmente dar algumas atribuições para que ele se sinta responsável, que ele se sinta parte integrante da família, do contexto. Então, essa é a ideia que eu quero passar aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Eu separei 15 assuntos, 15 temas mais usados, mais discutidos, 15 temas que os pais e as mães mais me pedem ajuda. Eu separei esses temas e reuni em lives, e separei em lives, e nomeei de maratona para tornar o seu filho mais obediente e respeitoso. E essa maratona já começou. Hoje é a live número 6 de 15 lives que eu separei, 15 temas, 15 títulos. E esses títulos, o que são? Eu anotei aqui. São temas que falam de oportunidades para educar, para tornar o seu filho obediente. São atalhos para facilitar a vida dos pais. São também temas que falam das maiores dificuldades que os pais têm. São sabotadores, muitas vezes, que os pais pensam que são crenças limitantes. Por exemplo, eu não tenho tempo para educar o meu filho. Isso é uma crença limitante, é uma crença que dificulta, é um sabotador na educação do seu filho, entende? Então, até pensar realmente com o título dessa live, né? Eu digo não toda hora pro meu filho, ele faz toda hora coisas erradas. Na verdade, não é bem assim. Isso é uma crença limitante, é um sabotador. Dizer não toda hora pro filho é um sabotador na sua jornada para educar o seu filho. Então, meu convite aqui é que você fique aqui junto comigo e vamos debater esse assunto. Eu vou apresentar algumas ideias de como desmistificar isso. Então, no caso, te convido para participar da maratona e te convido também a participar do nosso encontro online que vai ter segunda-feira que vem, dia 16 de novembro, às 20 horas. É um encontro online onde eu vou falar toda a minha experiência, eu vou resumir tudo que eu fiz para conseguir ter um resultado positivo com os meus filhos, para conseguir ter esse resultado que hoje eles são adultos especiais, são pessoas amorosas, são pessoas dedicadas, são filhos gentis. E isso a gente construiu ao longo de 24 anos, com muita conversa, muito diálogo. Então esse é o meu convite para você. O link para se inscrever nesse encontro online está na bio do meu Instagram. É só clicar lá e se inscrever. E aí eu vou te mandar lembretes para o dia da live para você não esquecer. Enquanto isso, vai participando aqui dessa jornada com essas lives que eu separei com todo carinho para você, certo? Então, por exemplo, hoje, agora, nesse momento, a gente vai falar sobre esse tema, que é como evitar o excesso de nãos para ter filhos mais obedientes e respeitosos. O que acontece? A gente fica falando, né, toda hora, filho, não pega o controle, filho, não bota o dedo aí na tomada, vamos supor. Filho, não põe a mão no forno quente. Filho, não puxa o rabo do gato. Não. É o dia inteiro. Você já parou para pensar quantos nãos por minuto você fala pro seu filho? Isso repercute de diversas maneiras na cabecinha dele e na sua também. Porque quando a gente fala muito não, também repercute negativamente na nossa cabeça, no ambiente, no clima, na frequência que a gente está vibrando dentro de casa, sabe? Então, meu convite aqui é desmistificar isso e se render realmente a uma educação positiva. Então, aqueles outros temas que eu falei aqui no início da live, que é a arte de dizer não, como educar positivamente, é uma arte. E eu vou dar umas dicas aqui para você.
como dizer não aos filhos sem dizer não o tempo todo. E isso não quer dizer que você tenha que ser permissiva. Isso não quer dizer que você tenha que ser permissivo, dizer sim para tudo para não dizer não. Não. A ideia é entender que quando você está dizendo um não, você está dizendo um sim para uma outra coisa. Então, assim, é inverter a ordem para que a criança entenda o não que você está dizendo. E você, antes de dizer esse não, diga: filho, se você pegar o rabo do gato, ele vai se assustar, ele vai te morder, tu vai se machucar. Então, viu como é diferente? Então, assim, filho, no momento que você diz não pega o rabo do gato, e no momento que você diz se você pegar o rabo do gato, ele vai te morder. É um exemplo, certo? O controle remoto. Filho, não pega o controle remoto. Se você explicar para ele que o controle remoto, se cai no chão, ele quebra. Se ele quebra, ele não cumpre mais a função. Todos nós vamos ficar sem o controle remoto. Entende? Essa criança começa a entender que ele é pequenininho ainda, que se ele pegar o controle ele pode realmente deixar cair, porque é pesado para a mãozinha dele, ou que o controle remoto não é brinquedo, o controle remoto é da TV, é pra gente ver TV, é uma coisa que adulto mexe, não é uma coisa que criança mexe, né? Muitos pais e muitas mães dão controle remoto para filho brincar, dão chave de carro para filho brincar. Isso tem o lado que pode ser bem complicado, porque uma hora você deixa brincar, outra hora não pode, porque pode perder, né? Chave de carro, quantas histórias eu já escutei de pais que perdem a chave de carro porque deixaram os filhos brincar, né? Ou bolsa, né? Filho que pega a bolsa da mãe e carteira e espalha tudo, coisas, às vezes documentos, coisas importantes, né? Às vezes cartão de crédito que tira da carteira e se mistura com os brinquedos. Enfim, tem coisas que são para criança brincar e tem coisas que não são para criança brincar. Então, o que acontece? Quando a gente fala para um filho de uma maneira positiva, filho, não, se você mexer no rabo do gato, você vai se machucar. Se você abrir essa gaveta, você pode se cortar, tem muitas facas aqui. E faca não é brinquedo de criança. Então tem um monte de situações que a gente pode levar para o lado positivo e não para o lado negativo. Senão a criança vai chegar uma hora e vai dizer assim: meu Deus, eu não posso fazer nada. Ele até pode não ser grande o suficiente para ter esse raciocínio, mas a sensação que essa criança vai ter é essa, de ela tá tolhida o tempo inteiro. Então a ideia não é tolir o seu filho o tempo inteiro durante o dia. A ideia é que ele tenha criatividade, que ele se expresse de uma maneira alegre, que ele seja criança, que ele brinque, que ele pule, que ele cante, que ele dê risada. Essa é a ideia, né? Que o filho extravase. Porém, muitas vezes quando a gente fica, não pega ali, não sobe aqui, não é para comer isso, não põe na boca, não isso. Aí tu tá perdendo a oportunidade de ensinar, perdendo a oportunidade de explicar coisas importantes pro filho, certo? Se ele botar esse objeto na boca, por exemplo assim, ó, se ele botar um objeto na boca, ele pode se engasgar, esse objeto pode entrar na gargantinha e aí a mamãe não tem como tirar, o nenê não tem como tirar. Então assim, isso não é para colocar na boca. Tudo bem, tu até tá dizendo uma palavra não, mas tu tá explicando, tu tá dando um contexto para aquilo positivo, que é para proteger ele e não para te beneficiar com não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Então a gente revertendo esse raciocínio, a gente começa a deixar também o dia mais leve, o dia mais suave. Então, olha só o que eu separei aqui para falar para vocês em relação a isso. Na verdade, a abordagem ela é praticamente toda em cima disso, de uma educação positiva, certo? Então, assim, se você... Deixa eu te mostrar aqui uma reportagem, uma pesquisa aqui do norte-americano Scott
Sonnenstein. Ele é professor de psicologia na Rice University no Texas, nos Estados Unidos. E ele é autor do livro O Poder do Menos. Eu já ouvi falar super bem desse livro, eu não li ainda, mas essa reportagem aqui me pareceu super interessante, eu separei para passar para vocês aqui. Ó, segundo ele, um bom exemplo é quando você diz que o seu filho não vai ter brinquedo novo. Ele é obrigado a aprender a dar novos usos ao que já tem. Por outro lado, é preciso saber dizer não, por 2 motivos. Para que nada fique no ar e para que a criança entenda o uso do termo. Para não banalizar a palavra não. Olha só que interessante. É sempre melhor explicar a decisão de dar uma negativa aos filhos, fazer com que eles entendam, por exemplo, que não podem mexer naquela gaveta da cozinha que eu estava falando antes, pois há facas que podem machucar, ou que naquela caixa que você guarda documentos importantes que não podem ser mexidos, muito menos espalhados pela casa. Os argumentos serão mudados de acordo com as circunstâncias e com o tempo. As crianças vão calibrar o que elas pedem, pois já conhecerão seus limites e não precisará haver tantos nãos, diz o Scott. Outra situação muito importante que ele menciona aqui. Faça o que eu digo e também o que eu faço. O exemplo, certo? Substituir os nãos ou trazer com eles uma justificativa para que a criança saiba o motivo da negativa é uma das premissas da educação positiva. É possível e saudável estabelecer regras baseadas em uma relação de colaboração e confiança. Essa afirmação é da psicopedagoga Márcia Fiore, idealizadora e responsável pelo OPA, Programa da FAMESP de Orientação Pedagógica para Aprendizagem de São Paulo. Se não pode mexer, não pode abrir, não pode tocar, nada pode, nada pode. A criança nem vai absorver o motivo de tudo isso. Reduzir os nãos por minuto é um desafio necessário. Os pais precisam ter consciência de que estão ajudando a construir a autoestima da criança, que é uma esponjinha, que absorve tudo. Eles absorvem tudo, a gente sabe disso. Mas a gente esquece disso no dia a dia, certo? Diante de tantas negativas soltas, né, banalizadas, ela vai achar que não é capaz, que não consegue fazer as coisas certas, diz essa psicóloga. A psicóloga Fernanda Teles, de Itaúna, Minas Gerais, conheceu a educação com base na positividade e afeto quando engravidou do primeiro filho. 6 anos atrás, ela dizia: me incomodava a educação autoritária, baseada em relacionamentos verticais. Descobri na internet a disciplina positiva e fui fazer cursos na área. Queria colocar na prática a educação com afeto, diz ela, que abraçou o método e passou a trabalhar como educadora parental. O que eu sinto de diferente é que minha relação com meu pai era baseada no medo, porque o não é muito baseado no medo. Tu amedronta o teu filho quando tu diz não, né? Tu amedronta. Então, não faz isso, não faz aquilo, não sobe, não desce, entende? Então, a criança, ela tá subindo naquela prateleira. O que a gente poderia dizer? Filho, na prateleira, o nenê vai cair, vai se machucar, vamos subir lá na rua, vamos na grade do portão, vamos, sei lá, vamos passear na pracinha, porque essa criança, ela quer extravasar. Então, no momento que a criança quer extravasar, quer ter a criatividade, quer ser, vamos supor, essa criança, ela quer ser criança e o pai e a mãe tá ali tolindo, não, a gente vai abafando a autoestima dessa criança. Ela vai ficando assim, entendeu? Vai crescendo uma criança introspectiva, um adulto que tem medo de expor as ideias, né? Então, eu percebo muito assim que educadores parentais, assim como eu, exercem essa, como é que eu vou dizer assim, essa arte de ajudar outros pais e outras mães por terem vivido isso com seus filhos. Então, eu me dei conta disso tudo. E aí eu comecei a aplicar menos não e mais sim. Mais sims
menos nãos e mais sims na educação dos meus filhos. E começou a dar super certo, porque explicando para eles o porquê que eles não poderiam fazer tal coisa, aquilo tira a ênfase do não. No momento que tu explica, tu dá uma justificativa para ele fazer uma outra coisa. Coloca outra coisa no lugar daquele objeto que ele não pode pegar. Ele tá pegando o controle remoto da TV. Filho, olha só, pega aqui esse brinquedinho, não tem nenhum brinquedinho aqui, mas olha só, vamos supor aqui, ó. Pega aqui esse brinquedinho, olha que legal que a mamãe tá te alcançando. Eu vou guardar o controle aqui, porque se cai no chão quebra, né? O controle remoto da TV não é brinquedo, o controle remoto da TV é para mamãe e papai trocar o canal pra gente ver desenho. Então explica o porquê não, substitui aquele objeto, desvirtua a atenção daquele filho para aquilo e aí já não vai dar briga. Agora se tu diz, não pega o controle, não isso, não aquilo, sem explicar, arranca da mão, entende? São situações que ficam pesadas, situações negativas mesmo, né? Então, aqui ela tá dizendo, essa psicóloga Fernanda Telles, com os meus filhos é na conversa e no amor. Eles colaboram comigo e o clima da casa é leve. Viu que eu falei sobre o clima da casa ser leve? Isso parece besteira falando, né? Mas no contexto geral, no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final de um ano, tem muita diferença quando a gente tem um clima leve dentro de casa, um clima com harmonia, um clima com mais empatia, porque no momento que a gente está explicando para um filho o porquê que ele não pode fazer tal coisa, a gente está tendo empatia com esse filho, porque a gente está entendendo que ele quer fazer uma coisa, mas ele não sabe, muitas vezes ele não sabe que aquilo não pode fazer, e não é por mal, não é por mal que ele quer abrir uma gaveta cheia de facas, né? Qual é a criança no mundo, na face da terra, que não abriu a gaveta da cozinha, né? Que tem um monte de panos de prato, um monte de coisas e jogou tudo pro chão. Qual é a criança que não abre o armário da cozinha e não joga as panelas todas para baixo e faz aquele barulhão? Então, assim, tem coisas que a gente pode deixar. E eu costumava fazer assim, eu deixava no acesso deles o que eles podiam pegar. O que eu fazia? Enfeites na sala, na mesinha de centro da sala, na estante, em locais assim, no meu quarto, no banheiro, em tudo que é lugar. Eu só colocava coisas que eles podiam pegar. Eu só colocava enfeites e coisas assim que eles também podiam pegar e interagir. Embora eu não desse um incentivo para eles fazer isso, né? Mas no momento que tem uma casa cheia de bibelôs de vidro, cheia de coisas assim, parece que a gente está dando corda para a criança se enforcar, né? Parece que a gente está dando motivo para ficar toda hora. Não mexe aqui, não mexe ali, não mexe aqui. Quando eles cresceram, né? Que lá em casa é uma escadinha. Imagina, a Laurinha tinha 2 aninhos, já caminhava. O Bruno 4 praticamente, a Thaís 6, enfim, sabe? É mais ou menos uma escadinha assim, nessa ordem. Hoje a Thaís tem 24, o Bruno 22 e a Laura 19, então é uma escadinha. E quando eles começaram a ficar maiorzinhos assim, eu fui mudando os enfeites da casa, pra não ficar toda hora, não mexe aqui, não mexe aqui, não mexe aqui, entende? Então foi uma coisa natural, sabe? O que acontece? Quando a gente tem uma psicologia positiva, olha o que a psicóloga tá falando aqui, que eu concordo demais. No dia a dia é muito mais prático e fácil soltar um não para cada proibição. Porque tu diz, não isso, não aquilo, não isso, e ponto final, né? Ponto final, tu não perde tempo com aquela coisa, com aquela explicação pro filho. Mas chega uma hora em que ele perde o efeito, porque a palavra não fica banalizada. É que nem aquela mãe que grita o tempo todo. Filho, não sei o que, filho, não sei o que. Aquela mãe grita, 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 aquilo produz no filho cortisol e adrenalina, deixa o filho acelerado, porque acelera os batimentos cardíacos, acelera a corrente sanguínea e dá uma ansiedade na criança. E essa ansiedade prejudica em muitos fatores.
E chega uma hora que o não perde o efeito. Então, olha só o que ela está falando aqui. A administradora de empresas Doula Vanessa Bocatello Sanfins, de Itatiba, São Paulo, tenta deixá-lo de lado ao lidar com suas 2 filhas. Ela tenta deixar o não de lado. Olha o que ela está dizendo. O não é importante e muitas vezes não dá para trocar por outras palavras. Que nem assim, não encosta num forno quente, entende? Tem horas assim, sabe, que tem que falar o não. Olha o que ela está dizendo. O não é importante e muitas vezes não dá para trocar por outras palavras. Ele deve vir sempre acompanhado de uma conversa sem impor nada, algo de igual para igual. Em situações de risco, como colocar a mão no fogo, no ferro, não tem jeito. Aí você diz não e explica que vai machucar. Vai machucar a criança, vai machucar o filhinho. Para ela é importante se colocar no lugar da criança. A gente já tem uma bagagem, mas para eles é tudo descoberta, é novidade. Por isso precisam entender o motivo de não poder fazer algo. Então a gente não dá ênfase no não sem explicação. A gente diz o não e explica o porquê. E dá ênfase na explicação e desvirtua a criança para uma outra atividade, para um outro ambiente, para um outro lugar, para fazer uma outra coisa, certo? Olha só, diante do cansaço da rotina, pode ser difícil parar, respirar e conversar com seu filho. Os especialistas aconselham evitar gritos, que eu estava falando antes, e é importante conversar com a criança na altura dela. Fique de joelhos se preciso. Ficar de joelhos, às vezes sentar no chão para explicar, para que a criança sinta que a gente está no mesmo nível dela, com os olhos na mesma altura dos olhos dela. Porque quando a gente tá assim, né, olhando de cima, filho, a mamãe já te falou tal coisa, tudo bem, tem horas que tu até acaba fazendo, mas procura ter esse hábito de se abaixar na altura do filho. Isso tem muito a ver com PNL, né, Programação de Neurolinguística. Isso tem um resultado muito positivo. Aquilo que eu falei, no dia a dia, no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, no fim do ano, no fim de 10 anos, tem um resultado muito positivo. E eu posso falar isso porque agora os meus filhos têm 24 anos, 22 anos e 19 anos. Então são coisas que a gente vai plantando, é uma sementinha. E na hora que essa sementinha der frutos, esses frutos vão ser o resultado da educação que você, pai, você, mãe, deu para o seu filho. Então isso vale a pena ter paciência e plantar uma sementinha de valor, e plantar uma sementinha de positividade, plantar uma sementinha de empatia. Tudo que a gente fizer para o nosso filho, ele vai entender, ele vai perceber que a gente está fazendo aquilo para o bem dele, quando a gente age com calma, com empatia, com, como é que eu posso dizer, com afeto. Quando a gente trata o nosso filho dessa maneira, ele percebe e aí ele retribui. Então, hoje de tarde, o assunto da live é esse: gentileza gera gentileza, né? E porque o que a falta de gentileza tem a ver com a dificuldade de tornar o nosso filho obediente e respeitoso? Então, eu até convido vocês para se inscrever no encontro online que vai ter segunda que vem, onde eu vou mostrar tudo que eu fiz, eu vou explicar, eu vou resumir tudo que eu fiz ao longo desses 24 anos. É uma live que tem o nome de Como Tornar o Seu Filho Mais Obediente e Mais Respeitoso. E esse é o meu convite, tem o link na bio, é só se inscrever, clica lá e se inscreve que eu vou mandando avisos durante a semana. É na segunda que vem, 8 da noite. E a ideia é essa, é pegar todas as experiências que eu tive ao longo de 24 anos e passar para você, pai, para você, mãe, como atalhos, mostrar os obstáculos que dificultam a educação que você está dando para o seu filho, dificulta de tornar ele obediente, de tornar ele autoconfiante, de tornar ele amoroso, responsável.
Tem coisas que facilitam para essa educação, tem coisas que dificultam, então são os obstáculos, são os sabotadores, tem muita coisa que a gente se sabota. Então dizer não toda hora é um sabotador, é um obstáculo, porque a gente vai ter um resultado que a gente não quer. A gente quer ter um resultado que é uma educação correta, uma educação gostosa, uma educação agradável, uma educação com limites, com disciplina, mas com amor e afeto, entende? Então o que eu fiz? Eu resumi tudo isso e vou passar nessa live, nessa aula da segunda que vem, dia 16 de novembro, às 20 horas, não perde. Então, o que mais eu tenho aqui para falar para vocês? A gente estava falando, né, de deixar os filhos na altura, da gente descer na altura dos filhos, né, na altura dos olhos, para explicar alguma coisa. Então, no momento de dizer um não, a gente se abaixa e diz: a mãe vai te explicar por que tu não pode botar a mão aqui no forno, porque vai queimar a mãozinha do nenê. Então, desce na altura dele, explica de uma maneira calma, de uma maneira com determinação, mas também com suavidade. Isso é uma arte, né, que a gente precisa desenvolver para ser firme e ao mesmo tempo ser educada e gentil. Então essa linha, eu gosto de falar que é uma linha muito tênue, quando a gente precisa ter um bom senso e identificar o tom de voz, o jeito de falar, a nossa expressão do nosso rosto, a fisiologia, a nossa fisiologia é um aliado nisso. Ou o contrário, quando a gente demonstra raiva, já te falei para não mexer mais ali. Então a gente tá com aquela expressão de raiva, expressão de irritação, expressão de ódio. Então a fisiologia está sendo um sabotador na educação que a gente está dando para o nosso filho, a nossa própria fisiologia. Então no momento que a gente consegue colocar isso como hábito e fazer com que a nossa própria fisiologia ajude na educação do nosso filho, o nosso tom de voz, a expressão com os olhos, quando a gente se abaixa para conversar com o nosso filho, pega na mãozinha. Isso é uma demonstração de afeto, de carinho, de empatia. Então a gente está dando aquele momento, às vezes não leva 5 minutos, sabe? A gente está demonstrando para o nosso filho que aquilo que ele está sentindo, que ele está passando, que ele está querendo fazer, né? Que ele está querendo botar a mão no forno, que ele está querendo abrir aquela gaveta cheia de faca dentro. Então assim, já é um aviso para a gente subir essas facas para um lugar onde a criança não tenha acesso, né? Mesmo ali na hora tu explicou, ok, não pode pegar, não pode abrir a gaveta de faca, mas evita esses riscos, sabe? Porque riscos assim com crianças em casa é muito sério, pode ser irreversível, né? Deus o livre se machucar, se cortar, cai no pezinho, Deus o livre, ou tesouras, coisas assim desse tipo. Então, assim, a gente não precisa ficar dando corda para o nosso filho se enforcar, né? No momento que a gente sabe que o nosso filho vai pegar alguma coisa que não pode, vai fazer alguma coisa que não pode, dá para evitar. Se acontecer, vai até a altura dele, explica, né? E se faz entender de uma maneira carinhosa, firme, séria, mas carinhosa. Aqui, o que eu tenho mais para dizer que eu separei para você? Aqui eu separei algumas coisas que eu concordo. Ela é a psicopedagoga Márcia Fiore. O que ela tá falando aqui? Olha outro exemplo. Comida proibida. Vocês estão no parque e passa o vendedor com aquele algodão doce irresistível. Tem horas também que a gente precisa dizer não para as comidas, né? No lugar de não vai comer doce, tente falar: vamos fazer um combinado? Agora não pode comer, pois está perto do almoço. Mas vamos levar para casa? Você almoça, come uma fruta e a gente curte o doce depois.
Sabe? É fazer acordos, é fazer regrinhas, é fazer combinados. Porque aí a criança aprende um monte de coisas no lugar daquele não. Sabe quando a criança vê um picolé, vê o algodão doce, vê alguma coisa e realmente falta alguns minutos para o almoço, a gente tá chegando em casa e vamos almoçar, sei lá, ou vamos chegar no restaurante, alguma coisa assim. Gente, se uma criança que tem a barriguinha desse tamanhozinho, né, tem a barriguinha desse tamanhozinho, come um doce, acabou a fome. E tudo bem, a criança não vai morrer porque um dia não almoçou corretamente. Mas a gente não precisa deixar isso acontecer sempre. Então, se aquele é um momento em que realmente a gente acha que não é o ideal essa criança comer doce, é uma hora muito adequada, uma oportunidade para fazer com que a criança aprenda a lidar com a frustração, fazer com que a criança aprenda a lidar com o tempo das coisas. Agora não dá, mas depois do almoço vamos comer essa sobremesa juntos, entende? Então isso é educação assim, total. Ao invés de dizer não, aquele algodão doce não pode comer, combina essas regrinhas. Olha, outro exemplo aqui, ó. Quando a criança está fazendo arte, olha só. A criança tenta subir no armário, que nem eu falei, para pegar um enfeite colorido que chamou a atenção dela. No lugar de, não, desce já daí. Desce daí, meu filho, sabe? Chega perto, explique que é perigoso, que se achar que vale... e se achar que vale, proponha pegar um banquinho ou uma escada para ajudar a criança a alcançar o objeto. Se for algo que você não quer que ela pegue, explique que tem um valor sentimental que pode quebrar. Isso é legal também. Filho, não pega isso aqui porque isso a mãe comprou numa viagem. O filho pode até não entender algumas palavras, mas tem muitas coisas que é importante a gente falar sim para os filhos e explicar a real situação. Por exemplo, filho, isso aqui, esse objeto é uma lembrança da mamãe. A mamãe comprou numa viagem que a mãe fez, a mãe gostou muito da viagem. E aí a mamãe guarda esse objeto de lembrança. Sempre que a mamãe olha para esse objeto, a mamãe lembra dessa viagem. Então eu cuido muito para não quebrar. E eu vou pedir para ti não pegar, não pega para evitar que quebre, porque tem um valor sentimental. Aí a criança vai começar a entender que tem coisas que realmente tudo precisa cuidar, óbvio, mas tem coisas que têm um valor especial, então tem por trás disso o lado sentimental, sabe? A gente pode ver oportunidade de educar princípios e valores no cotidiano da nossa vida. Então a minha intenção com toda essa sequência de lives, com todo esse conteúdo, fazer com que os pais e as mães identifiquem oportunidades na rotina, no cotidiano, para educar os seus filhos, conversando, com diálogo, demonstrando que você considera o seu filho como uma pessoa realmente muito importante, que você tem muito respeito com seu filho, porque no momento em que a gente, por menorzinho que ele seja, por mais criancinha que ele seja, no momento que a gente explica uma coisa dessas, é uma demonstração de respeito, né? Porque simplesmente você dizer, não sobe aí, sabe? Que nem eu falei há pouco, ele tá subindo na estante, vamos lá pra rua então, vamos passear, vamos no balanço, vamos no escorregador, daí tu sobe a escada do escorregador, que lá pode subir, a mamãe te cuida pra não cair, um exemplo. Claro, se não dá pra ir na hora, dá pra dizer, olha, aqui não pode subir, mas no fim do dia, quando a mamãe parar de trabalhar, eu te levo no escorregador pra subir a escada do escorregador. Pode ser? Claro que na hora pode ser que ele diga não, pode ser que ele grite, pode ser que ele faça birra, mas aí a gente pode encontrar outras palavras, outros exemplos, usar metáforas para falar as mesmas coisas. Então são joguinhos, assim, truques que a gente pode e deve usar na hora de explicar as coisas para os nossos filhos. Aqui, outra situação, por exemplo, aqui. Sabe aquele momento em que a criança faz bagunça no almoço?
que não para quieto para almoçar, olha só esse exemplo aqui que eu separei. A criança deixa a maior sujeira embaixo da mesa depois que come. No lugar de não faça bagunça, coma direito, não derrame a comida ou coisa assim, a gente pode falar, quando a gente come, a gente tem que tomar cuidado para não derrubar no chão. Você pode pisar e espalhar pela casa, isso não é legal. Mas se sujar, você vai me ajudar a limpar, tá bom? Então assim, tudo que a criança ajudar a limpar, essa criança, ela vai saber que tem a consequência depois. Todo ato tem uma consequência. Então, isso é super legal. Então, ao invés de dizer assim, ó, não derrama a comida para fora do prato, a gente vai explicando aos pouquinhos que não precisa deixar tudo cair para fora do prato. A gente vai tentando cuidar. Então, ao mesmo tempo que a criança vai aprendendo a comer, ela vai aprendendo também a não deixar derrubar a comida do prato. Olha só, cair no chão. Se a mamãe e o filhote pisar, pode escorregar e cair, vai sujar a casa. Depois a gente limpa junto. Pode ser? Vamos limpar juntos, nós dois? E aí ele vai limpar daquele jeito, bagunçado, mas já vai se acostumar a limpar a sujeira que ele faz. Então, isso é outra oportunidade de educar, né? Quando suja, limpa. Então, por mais pequenininho que seja, a gente pode usar esses momentos que a gente diria um não, transformar esses momentos em oportunidade de um grande sim, sabe? De uma oportunidade de educar. Que a criança tá vendo ali, nossa, é mesmo, a gente pode limpar a sujeira, olha só, o chão ficou bem limpinho, olha que lindo. Claro que a gente pode fazer de uma maneira lúdica, né? A gente deve fazer de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, sabe? Eu sou muito a favor de uma educação leve, porque a gente passa o dia com, muitas vezes, né, tantos problemas, coisas sérias de adultos, né? Hoje em dia a gente está passando por essa pandemia, que é uma situação muito difícil, que todo mundo está numa grande incerteza. As aulas ainda não voltaram completamente, tem tanta coisa que ainda está por vir, né? Não tem ainda uma vacina definida, tanta coisa, a gente dá um nervoso. Então, se a gente tiver uma educação mais positiva, com menos nãos, com mais sims, com mais amor, com mais afeto, é sempre melhor. Eu sempre recomendo isso muito, porque foi o que eu fiz e deu certo, sabe? Outra situação que a gente diria não são os rabiscos na parede. Olha só, aquela parede branquinha da sua casa, sabe? Pode ser irresistível para uma criança que tem em mãos uma caixa de canetinhas. Já pensou? Meu Deus do céu. No lugar de não, a parede não, tente falar: não quero que você risque a parede da sala, pois vai estragar e a mamãe gosta dela assim, sem riscos. Prefiro que você pinte no papel. Eu vou deixar aqui um monte deles aqui para você usar. E aí você tira a atenção do seu filho da parede e bota no papel. Porque a ideia do filho não é deixar a parede pintada para provocar a mãe, normalmente não é essa a ideia. A ideia é a criança pintar, extravasar, porque ela é criança, ela tem criatividade, certo? Então, nesse momento, o ideal é tirar a atenção da parede, colocar a atenção no papel, deixar a criança pintar e desenhar, que é super importante, né? Para coordenação motora, para o desenvolvimento cognitivo da criança, tudo a gente pode até desenhar e pintar junto. E aí a gente não deu ênfase no não, mas a gente falou que a mamãe quer a parede branca, limpinha, assim que tem que ser aqui em casa. São as regras, né? Essas regras são importantes, são muito importantes para o filho entender que tem limite. A brincadeira dele tem limite. E esse limite não precisa menosprezar a criança que ele é. Esse limite a gente não precisa inibir
a criatividade dele. Esse limite, ele pode ser respeitado de uma maneira saudável. O limite da brincadeira dele, da brincadeira de canetinha, com o limite da casa da mamãe, da parede da mamãe. Sabe que, por exemplo, o meu filho, Bruno, quando eu me mudei para essa casa aqui, o quarto dele era super transado, com um monte de decorações e tal. Até vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, eu vou tirar do tripé. Ali tem um surfista, uma guitarra, porque ele sempre tocou música e tal. Isso ainda é do quarto do Bruno, essa decoração que eu passei aqui pro escritório. Então, o quarto dele era super show, né? Eu deixei o quarto super transado. Aí, o que aconteceu? Ele começou a querer colocar adesivos de marca de surf, de roupa de surf, coisa assim, na porta do quarto, que dava pra sala. Quando eu cheguei em casa, tinha uns 3 adesivos, assim. Eu disse, não. Ah, não, mãe, o quarto é meu. E aí ele disse, então eu vou colocar na porta do roupeiro. Eu disse, não, olha só. A porta do roupeiro também dá pra ver, o quarto é teu, mas a casa é minha. Então, assim, vamos combinar de tu botar na porta do lado de dentro do roupeiro os teus adesivos. Toda vez que tu abrir a porta do roupeiro para pegar as tuas roupas, tu vai abrir a porta do teu roupeiro todos os dias, muitas vezes por dia, tu vai ver os teus adesivos, porque a ideia é tu ver os teus adesivos ou tu mostrar os teus adesivos para todas as pessoas que estão dentro de casa. Eu imagino que tu queira ver os teus adesivos que tu curte. Tu curte os desenhos, as marcas de roupa de surf e tal. E ele fez, entende? Pode ter gostado, pode não ter gostado, mas aí eu coloquei o limite. Eu mostrei a hierarquia da casa. A casa é minha. Quando tu tiver a tua casa, filho, tu pode botar adesivos de roupa, de marca de roupa de surf pela parede da sala, na geladeira, na porta do micro-ondas, onde tu quiser. Mas aqui a casa é da mãe. Eu que quero fazer uma decoração mais clean, sem esse monte de adesivo grudado. Então, a gente aproveita uma situação em que a gente diria um não rabugento, né? Não vai colocar esse adesivo aí, pelo amor de Deus, que coisa horrível, sabe? Então, assim, eu evitei de desmerecer o gosto dele, sabe? Às vezes a gente coloca o gosto, a vontade, a intuição do filho lá no pé, né? Pra fazer valer uma vontade que a gente tem. Então a gente precisa cuidar muito disso, pra não detonar a autoestima do nosso filho. Então eu falei pra ele, tu curte ver essas marcas de surf, tu lembra de quando tu vai surfar, tu lembra das roupas de surf que tu tem dessa marca. Eu falei tudo isso pra ele. E até pra enfeitar e deixar a coisa menos pior, né? E então, o que ele fez? Tá, tem até hoje, o roupeiro dele tá aqui, ele já nem mora mais comigo, o roupeiro dele tá aqui cheio de adesivo na porta do roupeiro, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vamos ver, vamos lá mostrar. Olha só. Aqui, o quarto do Bruno já nem tem mais as decorações. Olha aqui, ó. Ah, ele tirou Ripcol, Oakley. E ele tirou, tinha um monte de adesivos. Aqui também não, mas enfim. Ele tirou e arrancou. Mas isso foi muito pontual na época que aconteceu, sabe? Porque às vezes a gente fica, como é que eu vou dizer assim, refém também, né? De um filho que quer fazer alguma coisa, a gente não gosta e tal, e deixa o filho fazer pra gente não ficar dizendo não toda hora. E não é essa a ideia. A ideia não é ser permissiva. A ideia é dizer não de uma outra maneira. É dizer não mostrando o lado positivo. Toda vez que a gente diz um não, a gente está dizendo um sim para alguma coisa, sabe? E o que eu acho assim muito importante também para finalizar, né? Que quando a gente tem consciência de que a gente quer mudar um hábito, a gente precisa
fazer com que esse novo hábito se inclua na rotina. Então, por exemplo, quando a gente quer tirar um hábito antigo que a gente acha ruim, por exemplo, eu quero tirar um hábito da minha vida que eu não quero mais ter esse hábito, que eu acho que ele é ruim para minha família, para mim, para os meus filhos. Eu vou tirar esse hábito e eu vou colocar outro no lugar dele. Então, qual é a ideia? É incluir novas atitudes na rotina, e essas novas atitudes vão formar esse novo hábito. E no momento em que repetidas vezes a gente fizer essas novas atitudes, a gente vai cada vez mais deixando natural. A gente vai deixar natural essas novas atitudes. No início não é natural. Então, por exemplo, eu parar de dizer não para os meus filhos não é natural, porque eu falo não toda hora. Se eu for pensar por minuto, quantos nãos eu digo para eles aqui em casa? Não faz isso, não sobe aqui, não pega isso, não come isso, não abre, não fecha, não isso, sabe? Não sobe aqui, não pula ali, cuidado isso, cuidado aquilo. Então, para pensar. E se você quer modificar isso, você deve botar em mente, eu vou evitar. Então, hoje eu vou falar um número muito menor de nãos, e até chegar ao ponto que eu vou ter como hábito substituir esses nãos na minha rotina. Então, assim, vai ser um hábito, eu vou substituir os nãos, ou toda vez que eu tiver que falar um não, eu vou dar uma explicação, uma justificativa bem correta, bem real, bem plausível para o meu filho, para que ele não faça tal coisa, para que ele não tome tal atitude, certo? Então, essa é uma tarefa que eu vou pedir para você fazer, de se policiar para não dizer tantos nãos. Uma coisa muito boa que eu recomendo é anotar quantos nãos você está falando durante o dia. Deixa um bloquinho do lado. Isso uma vez um coach me ensinou, que eu reclamava, o meu dia passa e eu não faço a minha listinha de tarefas que eu mesma fiz para mim, a minha listinha de tarefas. Tá, mas aí ele falou assim, o que te distrai? Eu acho que eu falo no WhatsApp com as minhas amigas, eu acho que eu entro no Instagram, eu acho que eu isso, que eu aquilo, enfim. Aí eu comecei a me dar conta das coisas que tiravam a minha atenção para que eu não fizesse aquela lista de tarefas. Sabe qual tarefa que ele me deu? Exatamente a que eu vou dar para você, que foi ótimo, impressionante. Ele disse assim, você vai pegar um papel e deixa em branco um caderno, sei lá o que. Mas o bom é deixar um papel, um bloquinho, uma coisa assim, bem na mão, num lugar onde tenha aquele bloco e aquela caneta na mão para você poder anotar na hora. Toda vez que eu me distraía, eu anotava ali. Eu percebi que eu ficava tempo conversando, por exemplo, assim, minha mãe morava aqui, tinha uma cuidadora. Eu ficava, às vezes, quase 1 hora conversando com ela sobre um determinado assunto. Não era nada de brincadeira, era até muitas coisas relacionadas à minha mãe, à alimentação da minha mãe, a dieta, tudo que a gente tinha que fazer. Só que muitas vezes uma coisa que a gente pode resumir em 10 minutos, nossa, quando eu vi eu ficava 40 minutos, então ela perdia tempo do dia dela nas coisas e eu também. Aí eu comecei a me dar conta de tudo isso. Então agora essa é a tarefa que eu vou dar para você. Pega um bloco, um papel para anotar todos os momentos que você disser não pro seu filho. E no momento que você disser não, volta e explica por que tá dizendo esse não, sabe? E isso vai fazer você ficar presente para a situação do não, para o momento do não, e vai fazer com que você substitua essa atitude pela atitude que você quer ter, que é uma reação positiva a uma atitude que o seu filho não deve fazer. Então, mesmo que tenha que dizer a palavra não, você vai explicar de uma maneira positiva para ele o porquê que não deve fazer isso. Certo? Então, é mais ou menos isso, deixando aqui de novo o convite para participar do nosso encontro online,
que vai ser segunda que vem, dia 16 de novembro, às 20 horas. É um encontro online onde eu vou falar eu vou resumir tudo que eu fiz ao longo desses 24 anos que fizeram com que eu conseguisse dar uma educação positiva para os meus filhos, fiz tudo que eu fiz, da maneira como eu fiz, como eu agi, para que os meus filhos fossem pessoas especiais hoje. A Thaís com 24 anos, o Bruno com 22, a Laura com 19. E nesse encontro online eu vou contar esses segredos e tenho certeza que você vai gostar, vai se identificar como mãe, como pai. Vai ser um prazer para mim te encontrar lá. O link da inscrição para você reservar sua vaga tá na bio do meu Instagram e eu vou passando lembretes durante a semana. Daí, certo? Beijo, beijo. Muito obrigada pela atenção. E às 16 horas tem a live que diz. Olha só o assunto da live das 16 horas. Falta de gentileza versus obediência. O que a falta de gentileza tem a ver com a dificuldade de tornar o seu filho mais obediente e respeitoso? Essa é a live das 16 horas. Aí eu vou colocar todos os truques que eu usei para que os meus filhos fossem gentis comigo. Eles são muito gentis comigo. Eles sempre foram muito gentis comigo. E olha, eu posso dizer assim que não tem preço. Quando os filhos são educados e gentis com a gente, nossa, é tanto amor, é tanto... Ai, é tanta paz, sabe? Que vale a pena assistir. Te espero, hoje às 16 horas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.